Eu nasci dia 18 de agosto de 1996. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Quando eu tinha 11 meses eu fui adotada, né, pelos meus pais, que é o Almir e a Helena. Os meus pais são maravilhosos, eu não tenho o que falar. Eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que eles fizeram por mim até o dia de hoje. Desde eles terem me adotado, porque não foi fácil, porque há uns tempos atrás, antes deles me adotarem, eles tinham perdido uma filha num acidente de carro de 13 anos. E eles decidiram me adotar. Chegou a notícia de que tinha uma menina para ser adotada, eles foram e cuidaram de mim quando eu tava lá acabada. Na época que eles me adotaram, eu tinha 11 meses, vim com anemia profunda, correram pro médico para cuidar da minha saúde. Então, assim, o que marcou a minha vida mesmo foi isso, foi esse carinho que eles me deram, foi esse amor que eles me deram até o dia de hoje. Os meus pais são realmente referência e eu tenho certeza que eu vou estar levando um exemplo vivo de quem foi minha mãe, de quem foi meu pai na época que eu pude viver com eles aqui dentro de casa. Das fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Pastor Alex. O testemunho de vida dele para mim é exemplar. Eu acho que eu nunca cheguei a falar isso pra ele, mas tem coisas que as pessoas veem e elas guardam pra si, mas elas veem na verdade, né? Exemplo de homem, exemplo de marido, exemplo de pastor, pra mim é referência na sociedade, sabe? Cuidou sempre muito bem dos filhos dele, sempre amou as almas. Isso pra mim é muito lindo. Ele realmente dedicou a vida dele toda pro reino de Deus. Então ele é um exemplo vivo pra mim. Morou em Salvador 3 anos, fui com 5, voltei com 8 pra cá, pra Guarulhos. A gente já tinha essa casa aqui. E quando a gente morava lá, eu morava num condomínio pequeno. Era um predinho, na verdade, não era um condomínio. Tinha uns 5 andares só. E aí, de madrugada, tava sonâmbula, peguei todas as almofadas do sofá, abri a porta da lavanderia e joguei os travesseiros tudo lá embaixo, no telhado. Tipo, metros de altura, joguei tudo lá embaixo e deixei a porta aberta e fui dormir. Quando todo mundo acordou, cadê as almofadas do sofá? Estavam todas espalhadas no telhado lá de baixo. Acho que eu não vim de uma família cristã, né? Eu vim me converter já grande, não sou igual ao Abraão, nem vim de uma família de 11 filhos e nem fui cristã desde pequena. Eu não tive esse privilégio. Depois de um tempo, minha família era muito festeira, eles eram muito festeiros. Depois de um tempo que eles foram se converter através da vida do meu irmão, que intercedia pela gente, que se converteu primeiro, que é o pastor Alex, né? Ele morava aqui embaixo na época.
no cômodo de baixo da minha casa, ele, a esposa dele, os filhos dele. E ele subia aqui para evangelizar a gente, para falar do amor de Jesus. E meus pais não queriam nem saber, meus pais queriam saber de festa e tal. Mas não há nada que a oração do justo não possa fazer, né? E ele orava muito pela vida dos meus pais, intercedia pela minha vida, pela vida da minha mãe. Às vezes a gente descia, o salão da minha mãe na época não era nem aqui em casa, hoje é aqui, né? Porque meu irmão se mudou. Mas na época era lá na avenida, então quando a gente descia, a gente escutava o meu irmão orando e ele intercedendo pela família. Só que o coração ainda estava duro, né? Ainda precisava do toque do Espírito Santo. E aí o tempo foi se passando. E ainda lá embaixo no salão da minha mãe chegou uma mulher, chamou ela para ir para a igreja e ela aceitou ir fazer uma visita, que na época era Ministério Apacentar, né? E aí foi eu e a minha mãe, o meu pai não, foi só eu e ela. E quando chegou lá na igreja a gente amou tudo, amou o louvor, amou a palavra, ainda mais a minha mãe que era muito festeira, ela gostou, né? Porque minha mãe falava, não vou se converter porque esses crentes de saia até o pé, ficar cantando aleluia, lá quase morrendo, dormindo na cadeira, ela não gostava desse tipo de coisa. E quando a gente foi no Ministério Apacentar foi diferente, né? Ela viu lá todo mundo dançando, todo mundo fazendo o que faz no mundo, só que faz, né, pro diabo, fazendo pra Deus com a maior alegria. Todo mundo pulando e ela gostou daquilo. Ela se sentiu bem no ambiente. E aí ela pegou e quis voltar. E a gente começou a frequentar, depois daquele dia a gente nunca mais parou. Graças a Deus, aí foi a luta para trazer o meu pai. Muitos já conhecem o testemunho dele, né? Ele falava que não ia pra igreja nunca, que não gostava de crente, que crente era ladrão e blá blá blá. Mesma conversa, né? E é desse que Deus gosta. E aí a gente começou a orar por ele. Aí já não era mais o meu irmão, só o meu irmão. Era meu irmão, minha mãe e eu intercedendo pela vida dos meus pais. A gente levou esse caso para os pastores e foi uma luta grande, mas Deus deu vitória. Hoje toda a minha família é cristã, graças a Deus, não sinto saudade de nada que a gente vivia no mundo. Hoje a minha casa é uma bênção, né? E isso vai se estender para minha nova família, em nome de Jesus, para o meu novo lar. Eu nasci no dia 15 de outubro de 1992. Sou o terceiro filho de uma família de 11 irmãos. Eu sou a resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou, me lavou com graça e glória. Com 5 anos eu já estava envolvido nas coisas da igreja, né? Que filho de pastor, na igreja ele tá na igreja, em casa ele tá na igreja. É tudo assim, tocando, no grupo das crianças, grupo dos adolescentes, escola dominical, tudo isso. E graças a Deus meu pai me criou nesse caminho e todos os meus irmãos. Na semana boa eu apanhava 3 vezes por dia. Quando eu era da igreja do meu pai, assim, como você é filho de pastor, então o pessoal acha que você é o pastorzinho da igreja, o pastorzinho, Abraão, pastorzinho. E não é bem assim, né? Filho de pastor não é necessariamente crente. Então eu sofri essa fase de dificuldade, que eu era muito rebelde. A fase engraçada que eu lembro, um dia engraçado é que eu tocava bateria na igreja do meu pai. E assim, eu fui cortar o cabelo, cara, e eu fiz umas risquinhas aqui, achando que eu era o cara, que eu era o... Cheguei na igreja do meu pai,
Meu pai falou, você vai ficar sentado no banco ali. Você só vai tocar de novo o dia que você raspar essas espinhas aí. Acabou o culto, eu fui pra casa, catei a Gilete chorando, tirei as espinhas. Com 15 anos, eu saí da igreja do meu pai, fui pra Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, do pastor Aronildo. E ali eu cresci muito, aprendi muito, ministerialmente. Com a minha família passei um tempo de luta, né? Porque assim, meio que era o filho rebelde, mas graças a Deus, Deus me honrou, meu pai entendeu tudo. E fiquei lá até os 18, onde eu fui pro ministério, o antigo ministério Apacentar. Se tornou Nasci pra Deus. Eu costumo dizer que eu era da igreja do meu pai, e Deus falou, Abraão, sai da tua parentela. Aí eu saí. Aí eu cheguei em Filadélfia, Deus falou, agora Abraão, sai da sua tenda. Agora eu cheguei e Nasci pra Deus, é a terra que Deus vai me prosperar. Inclusive, foi a mesma história, porque quando eu nasci, meu nome era pra ser Abraão, meu pai foi colocar Abraão, e o rapaz registrou Abrão. Eu fui por quase um ano, fui Abrão, meu pai lutando na justiça para trocar meu nome e conseguiu. Então eu fui Abrão para depois ser Abraão. É a mesma história da Bíblia. Então assim, eu sei que tem algo muito forte e profético nisso. A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou, me lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor. Eu amo compor, amo letra, amo escrever. É letra pra tudo quanto é tipo. Pensa num tema, meu Deus, eu tenho que escrever isso. Mas isso já vinha de pequeno, assim, engraçado, porque hoje que eu venho lembrar disso, eu tinha uma música pra todos os meus irmãos. Tinha uma música pra Ana, tinha uma música pra Jo, Sara, eu não vou falar o nome de todos não, senão vocês vão se perder, não vai dar tempo a retrospectiva. Mas eu tinha uma música pra todos, e era só com deformidades assim no nosso corpo. Montei o narigão, vou fazer uma música pra você. Tinha uma música que, quando a Sara era mais nova, eu vou contar isso, ela vai ficar brava, gente. Tem que colocar isso, Ronaldo. Tudo que tinha da gente assim de legal, assim, ela colocava na mochila dela. Então a gente cantava uma música assim, tá na mochila da Sara, tá na mochila da Sara, tá na mochila da Sara. Ela vai rir, gente. Mas então, tinha uma música pra todo mundo. Isso é uma coisa que eu lembro. E assim, eu lembro de todas. De todos. Eu sou a resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo, meu Deus tem misericórdia. Aí Jesus me encontrou, ele me lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor pra cantar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Meus pais, meu pai e minha mãe representam assim Deus. Isso que eu posso dizer. Eles representam Deus na minha vida. E eu sempre lembro da minha mãe e meu pai orando, assim. É isso que eu quero passar para os meus filhos também. Assim, aconteceu alguma coisa difícil em casa, minha mãe e meu pai põem o joelho no chão. Chegou comida, a gente ganhou uma cesta, ganhou não sei o que. Minha mãe e meu pai põem o joelho no chão, vamos orar, vamos agradecer. Assim, mesmo que a gente não tivesse todo o dinheiro do mundo, mas eu creio que a melhor criação que eu podia ter. Porque minha mãe e meu pai fez tudo aquilo que Deus direcionou eles a fazer. E se eu tô aqui hoje, a maioria da parte assim é por causa dos meus pais. Amo eles, amo você, pai, amo você, mãe. São os exemplos da minha vida, assim, eu vou levar pra minha vida inteira isso. Meus pais são a representação de Deus na minha vida.
quando eu conheci a Vanessa no Ministério Apacentar, em 2011. Nossa, foi muito de Deus, assim. Ó, o primeiro dia que eu vi o Abraão, gente, ele conta umas histórias assim que eu não me lembro, mas que tá na minha memória. Eu tenho certeza que ele falou de uma tal de mesa de som, que até hoje eu não sei onde que ele lembra essa mesa de som. Eu lembro como se fosse a cena agora, como se fosse, sei lá, um lance, Matrix. Eu passando na mesa de som e olhando pro lado e vendo ela olhou pra mim. Meu Deus, meu olho brilhava, cara, meu olho brilhava. Cara, na hora que eu passei pela mesa que eu a vi, eu falei assim, meu Deus, eu vou falar com ela. Aí eu perguntei, você vai pro encontro? Ah, você vem sempre aqui? Falei, você vai pro encontro? Ai, não vou não. Meu Deus. A primeira vez que eu vi o Abraão, ele tinha chegado na igreja, né, há pouquinho tempo, e ele tava testando lá os efeitos do motif, né? E ele tava sozinho na igreja, não tinha ninguém, as portas estavam fechadas, nem era dia de culto, na verdade, eu acho que eu tinha ido pro ensaio do coral. Aí eu cheguei na igreja, quando eu entrei, assim, tô ouvindo um som de teclado. Aí eu entrei, olhei, assim, ele tava no teclado lá tocando, ele olhou pra cima, olhou pro teclado de novo, né, nem deu muita atenção. E começou a trocar de olhares, né? E eu fui conhecendo ela, assim, cara. Só que assim, eu tinha uma coisa com Deus que era pra... Eu ia escolher, mas se Deus não aprovasse, eu não seguiria em frente, jamais. E aí teve uma época que eu quis fazer aula de violão. Passou acho que 2 meses, eu comecei a dar aula na igreja, aí a aula de música, a mãe dela colocou ela pra fazer aula. Que maravilha. E não foi por causa do professor, viu? Foi porque eu queria aprender violão mesmo. Aí eu falei com a minha mãe que eu queria aprender. Um dia a gente chegou na igreja, o Abraão tava lá junto com o Juninho no altar. Minha mãe falou, aí Vanessa, você não queria fazer aula de violão? Ele dá aula, fala com ele. Eu falei, ah não, mãe, tenho vergonha. Ela falou, minha senhora, eu vou chamar. Então ele chamou ele. Comecei a fazer aula, gente. Toda quarta-feira o Abraão ia todo arrumado. Passava gel no cabelo, colocava calça, tênis lá, todo cheirosinho, bonitinho. Só pra me impressionar. Aí a gente começou a fazer aula toda quarta-feira. Só que a gente não conversava na aula porque o Abraão era muito grosso. Ele só me dava patada. Quando eu ia falar de outro assunto, ele me cortava sempre, né? Se achava o rei da cocada preta. Eu fui um profissional pra um dia, né? Quando a gente casasse, ela não pudesse cobrar isso de mim. Ah, você não vai dar aula pra mulher? Não, eu dei aula pra ela, nunca falei nada assim. Mas foi engraçado, porque passou um tempinho e o coral foi cantar na igreja. O coral foi cantar uma música do Renascer. E ela veio do meu lado falando, eu vou solar a música. Eu falei, meu Deus, será que ela canta? Quando ela soltou aquela voz angelical, a música que ela cantou foi Cordeiro Santo, vindo do céu, leva-me ao teu encontro além do véu. Lá. Eu lembro dessa música, tá, desculpa. E quando ela cantou isso daí, eu falei, meu Deus, é ela. Só faltava isso. E aí ele pegou e já tinha me ouvido cantar e falou pro Thiago. Thiago, eu queria chamar aquela menina pra cantar. O Thiago falou, chama, o Elia, não, Thiago, tem vergonha, que não sei o quê. Eu saí fora da igreja, assim, os dois estavam encostados na porta. E aí eles me chamaram. Aí o Thiago foi lá e falou, Vanessa, então, a gente vai cantar lá na antiga igreja do Abraão, que o pastor convidou ele. E aí a gente queria saber se você pode ir no dia, tal, se você já tem compromisso na data. Vai eu, ele e a Josi, que é a irmã dele. Até então eu não conhecia a Jo ainda. Foi daí que começou a nossa amizade. Aí eu peguei e topei, falei, não, tá bom, eu vou, sem problema. Só eu falar o horário que é pra eu estar aqui na igreja que eu vou. Eles falaram tudo direitinho, ficou marcado pra ir no Filadélfia. Aí beleza, cheguei em casa, eu tava deitada aqui nessa sala mesmo, tava deitada assim, a TV ficava aqui na época, o tapete ficava aqui. Eu tava assistindo e mexendo no celular. Aí chegou uma mensagem no meu celular. Nunca tinha me mandado uma mensagem na vida, chegou uma mensagem no meu celular. Aí tava escrito assim, oi, Paz, tá aí? Eu falei assim, Paz, tô aqui, pode falar. Aí ele pegou e falou assim, então, lembra que a gente chamou pra cantar lá na igreja do meu pastor e tal? Eu falei, lembro. Na época, gente, eu tinha um piercing no nariz.
uma pedrinha bem pequenininha. Ele falou, então, lá é assembleia e por causa da doutrina da igreja você não vai poder ir de piercing no nariz. Aí eu peguei e falei assim, não, sem problema, é a doutrina da igreja, eu tiro o piercing e depois eu coloco de volta, né? E ele orando, né, porque ele já tava gostando de mim na época, falou, ó a oração, gente, falou, Deus, se ela for pra casar comigo, ela vai tirar o piercing do nariz. Aí eu tirei o piercing do nariz e tal, fui, mas na intenção de colocar de novo, coloquei dentro da caixinha, fui cantar no Filadélfia, gente, junto com eles. Não é que o piercing me some de dentro da caixinha, não tinha como, coisa impossível. Depois eu achei de novo, o piercing sumiu de novo, eu nunca mais tive vontade de colocar. E eu pedi direção pro pastor Ney, ele pediu pra mim orar. Eu lembro que a gente até começou a fazer uma campanha no monte. Antes de falar com ela, eu orei acho que 2 a 3 meses pra falar com ela. E comecei a falar assim. Mas não, ele não conversou. Não falava nem nada, dava patada nas aulas, mas aí tudo bem, eu já tinha entendido o jeito dele, né? Como ele se achava a última Coca-Cola do deserto, ele achava que toda menina que ele conversasse ia dar em cima dele. Quando você pode ser feio, cara, todo mundo que tá aí, mas quando você toca ou canta, faz alguma coisa, parece que aquilo dá uma belezinha pra você. Então meio que eu tava sofrendo uma perseguição, assim. Tinha muita gente atirando assim, mesmo sem ser nada. Aí eu comecei a provar o contrário, comecei a provar que ele não era tudo isso que ele achava. Aí comecei a ignorar também e tal. E aí foi 8 meses, 9 meses, ele só me conhecendo, orando e me observando, né? Aí teve um dia que ia ser cantata do Natal. E já tinha começado os ensaios, na época só ele era do Ministério de Louvor, eu não era ainda. E aí começou os ensaios, né? E ensaio da cantata do Natal, todo mundo fica tarde na igreja, 1h da manhã, 2h da manhã, o pessoal tá ensaiando ainda. E aí na época eu fazia parte só do coral. E eu fiquei na igreja, só que eu fiquei na igreja só até 11 horas. E ele tinha ensaio até 2 da manhã. Aí ele pegou e foi descer o estúdio, o coral tava no fundo da igreja ensaiando, ele foi descer o estúdio. Quando ele desceu o estúdio, assim, ele parou assim, olhou pra mim no fundo da igreja e deu um sorrisinho. Eu olhei pra minha prima que tava do meu lado e falei, esse sorriso foi pra mim? Ela falou, acho que foi. Eu falei, não foi não. Ela falou, foi. Eu falei, não é possível, esse menino não dá risada pra ninguém. Ela falou, Vanessa, mas foi pra você o sorriso. Eu falei, então tá, né? Aí ele desceu, foi ensaiar com o pessoal lá do louvor no estúdio. E eu fui embora pra minha casa, acabou o ensaio do coral cedo, fui embora pra minha casa. Aí quando eu chego em casa, uma mensagem no meu celular falando, você já foi embora? Era ele, eu falei assim, já tô na minha casa. Aí ele falou assim, espera eu chegar e entrar no MSN, gente, na época era MSN, nem lembro se existia Facebook. Aí ele pegou e falou assim, entra no MSN. Eu falei, tá bom. Aí na hora que ele falou, eu entrei, ele tava online. Aí eu entrei e tal. Isso, gente, era dia 24 de dezembro de 2011. Aí ele pegou e falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo, você? Ele falou assim, tô bem, a gente tá ensaiando bastante e tal. Começou com essa conversa. Aí, gente, ele pegou no meio... Isso, segredo agora, meus pais não sabem disso, vão ficar sabendo agora. A gente ficou conversando da 1 da manhã, se eu não me engano, até as 5h30 da manhã no MSN, olha isso. Conversando, fazendo várias perguntas tal, só pra ele me pedir em oração. Ele que esperou dar 6 horas da manhã pra falar o que ele queria falar. A orar, né, pra depois namorar, que é uma coisa muito boa, a gente começou a se conhecer o que o outro pensava, o que eu pensava, o que ela pensava. E Deus foi ajustando as coisas. E aí foi assim, na nossa história, a gente começou a orar, tal, depois de uns 3 meses da gente orando junto, fazendo propósitos, jejuando e tal. Ele foi e pediu pros meus pais, pediu pra família inteira, na verdade, gente, porque no dia tinha mãe, pai, irmão, cunhada, sobrinho, tia e primo. Ele pediu pra família inteira e falou com os meus pais, e a atitude dos meus pais foi até meio, né, assim, tipo, surpreendente pra mim, porque a minha mãe falava que eu ia começar a namorar quando eu tinha 18 anos, gente. Hoje eu tenho 18 anos e tô casando. Pra vocês verem como são as coisas, né? Escrito no meu olhar, amor, jamais deixarei você.
gente noivou em outubro de 2013, dia 19 de outubro. Posso esquecer essa data. Diante desse amor, de joelhos quero te perguntar. Vanessa Araújo do Nascimento, você quer se casar comigo? Gente, o dia do noivado foi uma loucura, eu não imaginava nada, ele conseguiu me enganar direitinho. Aí começou a cantar a música, gente, eu não choro, viu, nessas datas emocionantes. Eu só dou risada, tô feliz, eu dou risada. Tem gente que chora, fica emocionada da risada, eu começo a rir sem parar. Comecei a rir, não sabia onde enfiar a minha cara, de tanta vergonha daquele povo olhando pra minha cara. Mas assim, foi uma data muito importante pra mim e por tudo que ele fez, nunca vai sair da minha memória. Eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim, pra me amar e cuidar de mim. E eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo te fazer mais feliz. E assim, eu sei hoje, posso falar isso, que ela é a mulher da minha vida, é a mulher que eu quero seguir os dias da minha vida, é a mulher que eu quero partilhar tudo que Deus fizer na minha vida e fizer na dela. Eu sei que é propósito dele, porque a gente chegou até aqui. Fazem 3 anos que eu tô com ele e realmente é um profeta, realmente é um menino cheio de unção, realmente é um menino de testemunho. E assim, eu posso dizer, não porque é meu noivo, não porque eu amo, nem porque eu tô falando pra câmera, mas eu falo isso pra ele. Se qualquer pessoa perguntar pra ele, eu falo isso pra ele sempre. Que quando eu conheci ele, o jeito dele me surpreendeu, o jeito de adorar, a submissão às autoridades espirituais, o temor a Deus, e isso continua até hoje, é uma coisa linda. A intimidade dele com Deus, então assim, se eu for definir o Abraão, não tem uma palavra para definir, são várias palavras. Ele é profeta, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é companheiro, ele é mentor. Vanessa, meus projetos daqui por diante é viver com você tudo o que Deus planejou. Não deixar de viver nada, nada. Quando Josué saiu da terra, Deus falou para ele, ainda faltaram terras para conquistar. Eu não quero que falte uma terra para a gente conquistar, nada. Seja na nossa vida financeira, sentimental, no nosso ministério, em tudo que Deus tem para fazer na nossa vida juntos. Que eu sei que Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos. Você é um propósito, eu sou um propósito que Deus uniu. E eu não quero deixar de fazer nada que Deus planejou, tanto para mim, tanto para você. E assim, o que eu planejo, o que eu projeto assim para o nosso futuro é realmente as promessas de Deus, é ser um casal totalmente dependente de Deus. Lógico, lutar, batalhar, orar e a luta para conquistar tudo que a gente tem que conquistar, mas ser um casal totalmente dependente de Deus, das promessas de Deus, da vontade de Deus, tá sempre debaixo da vontade suprema de Deus, assim, porque é isso que a gente tem vivido até hoje, como namorado, como noivo, e eu quero que isso se estenda no nosso casamento. 2 filhos. Se meus filhos já têm nome, Abraão de nome, tô brincando. Deixa eu... Meu filho, eu vou colocar Nabucodonosor. Quantos filhos eu quero ter? 2. Só, gente, pelo amor de Deus. Não vou pegar a unção da família do Abraão. Nome do menino? Oh my God. A gente já combinou isso? Nome de filho? Mais ou menos. Não tem isso, mas... Eu aposto que ele falou Abraão Júnior. Não foi?
Foi sim. Eu vejo ela daqui a 10 anos, mais linda, mais mulher de Deus, cantando mais, tá? Vai cantando mais, cheia de Deus. Mãe, daqui a 10 anos já pode, né? Vejo você muito longe, formada, Amém. pastora. Daqui a 10 anos eu vejo ela uma pastora já. Meu Deus. Deixa eu ver Se aqui. for plano de Deus. Eu vejo você muito longe. 10 anos. Não, longe de você? Você Não. quer longe? Pertinho de mim, mas em todas as áreas da sua vida, muito longe. Gente, daqui a 10 anos, Sobrão com 32 anos, já vai estar um homem formado, muito bem encaminhado profissionalmente, ministerialmente. Eu vejo um homem próspero, mais cheio de Deus, mais cheio de unção, mais cheio de graça, cantando muito, tocando muito mais, que eu acho uma coisa tipo impossível, né? Mas vai. Eu vejo também você muito longe em Deus, em todas as áreas da sua vida, mas espiritualmente, com mais maturidade, porque a partir de hoje vai começar uma nova família, né? Não vai ter mais mamãe e papai, vai ter mais os 10 irmãos. Então eu vejo você um homem responsável, um homem cabeça do lar, um homem que vai direcionar tudo debaixo da vontade de Deus. É assim que eu te vejo daqui a 10 anos, cumprindo todos os planos que Deus tem pra sua vida, cumprindo todos os propósitos e vivendo tudo aquilo que Deus planejou pra gente viver. A minha eterna gratidão, assim, é porque são pessoas, são famílias especiais. Teve família que a gente chegou e deu o convite, e eu acredito que as pessoas vão lembrar disso, que a gente falou, olha, a sua família é uma referência, o seu casamento é uma referência pra mim, então assim, eu tô te convidando, sua presença é importante. Teve pessoas que a gente chegou e falou, né, porque realmente são pessoas que a gente admira. Então assim, minha eterna gratidão aos convidados, a cada pessoa que disponibilizou o seu tempo para estar no dia de hoje, que é tão importante pra gente, a cada padrinho. O padrinho também é uma coisa muito especial, gente, escolhido assim a dedo, com bastante tempo. Fulano não, fulano tem que ir, fulano é referência, fulano faz parte, fulano faz parte. Então assim, eu agradeço a presença de todos, todo mundo que dedicou o tempo a gente, que deixou mensagens lindas no Facebook, que falou, olha, vai ser lindo, eu tô dando o maior apoio, não em questão de presente, nem nada disso, mas em oração, realmente, em oração, em intercessão e a presença de vocês, que é o mais importante de tudo. Eu quero agradecer também aos meus pais, né, que sempre fizeram tudo por mim. Como eu já falei antes, os meus pais são muito importantes para mim, são as pessoas que me ensinaram tudo, são minha referência, minha fonte de inspiração. E aos meus pastores, pastor Ney, pastor Andréia, né, agradecer a eles pelos conselhos, pelos puxões de orelha, meu Deus, foram muitos. Mas assim, tudo isso repercutiu pro meu bem. Também queria agradecer a todo mundo que a Vanessa falou e também os pastores, principalmente também, né? Eu penso assim, que eu tenho pais que são pastores em casa, eu tenho pastores que são pais na igreja. Porque tudo que eles têm feito por mim, pela Vanessa, é imensurável, né? Eu fico constrangido às vezes de chegar perto do pastor e da pastora André, de tanto que eles têm abençoado a gente. Eu falo, meu Deus, não sei nem o que falar, porque a pessoa realmente reflete Deus, né? O amor de Deus, eles são pais mesmo na nossa vida. Quero agradecer ao Senhor, pastor Ney, Messias, senhora pastora André, sua família. Eu amo vocês demais. É isso que eu tenho pra dizer. Eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão
pra mim fazer uma declaração pra ela? Opa, que demais. Definir a Vanessa em uma palavra? Linda. Brincadeira. É brincadeira, mano. Eu vou definir em 3. Vanessa, mulher da minha vida. A menina... Ah, cara, a minha menina não tem um nome assim. Você não quer ter menina? Ah, é difícil, os gavião vêm, né? Calma. Ó, tá gravando já? Pega. Já tá gravando? Eu tava dormindo. Pra gente pegar coisas. Eu venho aprendendo a cada dia mais com eles também. Não em questão só de palavras, não só em questão do que o pastor Ney prega, mas... Ia abrir o bocão aí no meio do meu dedo, pelo amor de Deus. Pastor Ney, pastora Andréia. Né, que são... Abraão, pelo amor de Deus, meu. E... Que legal a criatura cantando, atrapalhando minha gravação. Tá, como que eu vejo o Abraão daqui a 10 anos? Tá, eu vejo o Abraão daqui a 10 anos. Não sei falar o que eu vejo muitas outras coisas. Então fala as outras coisas. Tá. Ai, amor, como que eu te vejo daqui a 10 anos? Tá, eu vou falar, gente, deixa eu pensar. E, na verdade, eu não vejo, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Tá, eu vejo você. Calma aí, você tem quantos anos? 22, bebê. 22, então você vai ter 32 anos. Tá bom, gente, daqui a 10 anos, Sobrão com 32 anos. Queria agradecer a cada pessoa que está no casamento. Vai ficar. Para de me beliscar. Tá me beliscando, mano. Então, assim, cada convidado que tá, menos os penetras. Não tem penetra não, tá amarrado.